Pode alguém ser citado na UTI do hospital para um processo civil? Parece absurdo, né? Mas acontece e pode invalidar todo o processo. Bem-vindos aqui ao nosso canal. No dia de hoje nós vamos tratar da possibilidade ou impossibilidade de citação da pessoa no processo civil quando ela se encontrar hospitalizada. É isso aí. Hoje você vai entender por que é que a citação de uma parte hospitalizada pode ser nula e o que o CPC ensina a respeito disso. A gente vê que a citação é o primeiro passo da formação do contraditório. Sem ela, o processo não tem validade, mas nem todo momento é apropriado para que a pessoa possa receber uma citação, concorda? Se a pessoa está entubada, por exemplo, recebendo tratamento médico, dependendo da vida dela ali, isso pode causar uma nulidade no processo. Vamos analisar e vamos verificar quais são as disposições do CPC a respeito disso. O artigo 238 começa definindo que citação é o ato pelo qual o réu é chamado a juízo para apresentar a sua defesa. Ela ali é essencial, porque a partir de então é que se forma a relação processual. E nesse momento é que o réu toma ciência formal da existência do processo e que ele pode se defender ali. Agora, não basta apenas entregar um papel. A citação ela precisa ser feita de forma válida. O artigo 239, como nós podemos ver, diz que, sem citação válida, os atos do processo são nulos. E aqui um ponto-chave, um detalhe. Se a pessoa está hospitalizada, incapaz de compreender o que está acontecendo, essa citação ela pode ser nula, como nós vimos. Fazendo um paralelo com o processo penal que está progredindo em relação ao Jair Bolsonaro, um caso real que ganhou manchetes, por exemplo, né? De que ele foi citado judicialmente enquanto estava na UTI, com complicações de saúde. Vamos imaginar que essa situação seja num processo civil, aqui aplicável ao que interessa para a gente. A resposta depende de uma análise técnica e vamos entrar na profundidade necessária aqui para ela. Para que a citação tenha validade, a parte precisa ter condições mínimas de compreender o que é aquele ato, o que está acontecendo. Isso inclui estar consciente, estar orientada e não sob efeito de intensos sedativos. Se faltar isso, é um ato plenamente nulo de direito. E aí nós estamos falando de garantias constitucionais, tá certo? Como contraditório, ampla defesa. Então isso é bem crítico. O artigo 280, mais à frente do CPC, assinala que são nulos os atos que violarem a forma prescrita quando houver prejuízo. E no caso da citação inválida, pelo que a gente vê, o prejuízo ele é presumido, tá? O processo ele pode ruir, porque a parte não foi citada validamente. E no artigo 212, o seu parágrafo segundo, independentemente da autorização judicial, as citações e intimações poderão se realizar nos períodos de férias forenses, né, onde as houver, ou em dias úteis e feriados fora do horário estabelecido. Ele permite que o oficial de justiça adie a diligência por um motivo relevante. Estar numa UTI, por exemplo, certamente é um motivo relevante. E cabe ali ao oficial de justiça verificar o estado da parte, né? E, se necessário, adiar ou comunicar ao juízo sobre a inviabilidade desse ato. E o que se faz? Se a pessoa estiver incapacitada, o correto é nomear um curador especial, como prevê lá o artigo 72. Para aquelas pessoas que estiverem enfermas, que não puderem naquele ato responder pelos seus atos, tem que ser nomeado um curador, de acordo com o artigo 72. É o que a gente constata aqui do 72, analisando que o incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com o daquele, enquanto durar a incapacidade, o juiz nomeará curador especial. No caso específico, a própria suspensão do processo, até que a parte possa compreender os atos, pode acontecer.
Isso é respeito ao devido processo legal, como a gente vê. A jurisprudência já tem se posicionado. Existem alguns julgados que tratam da nulidade da citação feita a pessoas internadas, né, em estado grave, por exemplo. O STJ ele já decidiu que a ausência da citação válida impede a formação da relação processual. No Tribunal de Justiça de São Paulo, também existem entendimentos de que se a pessoa está sem capacidade cognitiva, não há validade no ato, certo? Então, se uma citação foi feita enquanto a pessoa não estava com aquela capacidade, se uma intimação foi feita enquanto a pessoa não estava com aquela capacidade, da mesma forma. Então, nós precisamos fixar o seguinte: a citação só é válida se ela vier a respeitar a condição de saúde da parte. Ela só é válida se houver capacidade e não a incapacidade da pessoa. E o processo não pode ser um atropelo da dignidade humana. Isso que garante a justiça, e não apenas um formalismo do que está no papel. E você, já ouviu falar de alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo o que você faria se você fosse o advogado da parte. E não esquece de deixar o like, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus colegas de faculdade, de escritório. Segue aqui o canal para mais conteúdo jurídico direto e aplicável à prática. Um grande abraço e até mais.